Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de devocional diário, esse vídeo que acontece como uma live ao vivo lá no Instagram, todos os dias de segunda a sexta-feira às 19h30, perfil no Instagram @isapenha Mensagens de Vida, e aos finais de semana nós gravamos esse vídeo, essas lives em forma de vídeo, para que você possa ter acesso aqui no YouTube no momento em que mais te for conveniente por causa do final de semana. Esse final de semana, então, esse domingo, um domingo comemorativo do Dia dos Pais, eu quero desejar a todos vocês que são pais, que tenham abundância em bondade de vida em Deus para com os seus filhos. Lembre-se sempre que o exemplo maior para que vocês sigam é o exemplo de Deus, de bondade, misericórdia e perdão para com os seus. Vamos iniciar esse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito dos Salmos de 81 a 83, bem como os versículos de 19 a 36 do capítulo 11 do livro de Romanos. Esse devocional, então, tem o propósito de fazermos uma leitura da Bíblia em um ano. Nós lemos concomitantemente o Antigo e o Novo Testamentos, e então já estamos ali passados da metade do livro dos Salmos e também o livro de Romanos, já quase finalizando. No dia 31 de dezembro nós vamos ler os últimos capítulos da Bíblia e podermos assim levantar um troféu de vitória por termos persistido, né, nesse propósito de leitura da Bíblia. Aqui nós não nos preocupamos em aprofundar os conhecimentos, por quê? Porque eu não sou teóloga e também o meu projeto o projeto é para aquelas pessoas que nunca tinham lido a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. São pessoas, sim, que frequentam denominações religiosas, que têm uma frequência nessas denominações, porém nunca tinham pego essa Bíblia para ler, para conhecer exatamente como Deus deixou a sua palavra aqui para nós, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a todos os desejos, todos os desígnios, todas as histórias em que Deus fez o seu povo prevalecer sobre o seu inimigo. Vamos lá então, Salmo 81, cuja ideia principal é convite ao louvor e à obediência de Deus. Esses salmos são da família de Asaf. Deixa eu ver se os três. Sim, os três salmos são da família de Asaf. Asaf era um dos principais músicos no templo quando Davi instituiu ali o louvor, o culto de louvor a Deus. Ele inicia assim: cantai de júbilo a Deus nossa força, tocai a lira e a harpa melodiosa. Fazei ressoar a trompa na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Porque é uma lei para Israel, uma regra que ele impôs a José quando saiu contra a terra do Egito. Aqui o salmista vai então ressaltar a necessidade por conta da obediência a Deus, e Deus mesmo instituiu que o povo de Israel o louvasse, o glorificasse, rendesse honra a ele por conta de todos os feitos que ele fez ao seu povo, aos descendentes de Jacó e de José. Esse povo estava sendo escravizado no Egito e Deus poderosamente os tirou de lá e os levou para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E aqui ele vem ressaltar a importância de louvar a Deus com instrumentos musicais, cantar e exaltar os feitos de Deus. Muitas vezes nós vamos às nossas celebrações e ficamos até emocionados com os ministérios de louvor, com a maneira como Deus é exaltado por meio da música, por meio dos próprios salmos. É isso que o salmista está ressaltando aqui. E isso precisa ser uma rotina na nossa vida. Isa, eu não sei tocar instrumento, eu não sei cantar. Deus não está se importando com a excelência do seu louvor, porém, desde que os seus lábios o louvem com sinceridade de coração. Cante músicas que você se lembra, ou coloca uma música ali no teu celular, no teu rádio, no teu computador,
e fique louvando a Deus enquanto você faz os seus afazeres, enquanto você trabalha. Muitas pessoas trabalham em empresas, podem utilizar ali os fones de ouvido no momento em que você não necessitar de tanta concentração no seu trabalho, né? Não estou aqui sugerindo que você fique em redes sociais, de jeito nenhum. Mas os momentos que você pode fazer algum trabalho que não necessite tanto da sua concentração, você pode colocar ali no seu fone ou no seu celular alguma música de louvor a Deus e assim você possa engrandecer o nome dele, louvando todos os dias, durante os seus devocionais também. Na sequência, no versículo 7, podemos encontrar o dizer: quando clamaste na aflição, eu te libertei, eu te respondi oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Aqui já é Deus falando para o salmista, Deus falando para o seu povo, que quando o povo clamou por Deus lá no Egito, que eles estavam sendo escravizados, Deus foi poderosamente por meio de Moisés e de Arão. Eles humilharam os egípcios, humilharam o faraó e conseguiram sair vitoriosos ainda levando despojos desse povo. Eles tiraram todas as riquezas dos egípcios que eles puderam tirar para que eles sobrevivessem durante o tempo que eles estavam no deserto. Lembrando que Deus, ele provê primeiro tudo que você vai necessitar, Deus antevê, Deus previamente já sabe tudo que você vai precisar para a sua sobrevivência, para o processo da sua transformação, da sua mudança, e ele já disponibiliza isso a você. Aconteceu isso com o povo lá que saiu do Egito. Na última noite que eles ficaram ali, eles pediram prata, ouro, utensílios domésticos e os egípcios entregaram voluntariamente a eles. Por quê? Porque eles já estavam sendo guiados por Deus. Os próprios inimigos de Deus se renderam às suas ordens e proveram ali todo o povo com as necessidades que eles iam ter no deserto. Posteriormente, quando foi construído o tabernáculo, eles ainda tinham essas joias e puderam ofertar para que os próprios artesãos ali que estavam entre o povo que saiu do Egito, eles fundiram vários utensílios utilizados no templo. Então Deus já provê tudo que nós vamos precisar antecipadamente. Receba essa palavra na tua vida, diga para você mesmo: Deus já está antevendo tudo que eu vou necessitar e está provendo, e isso vai chegar até as minhas mãos. O salmista ainda coloca: escuta, povo meu, eu sou o eterno teu Deus, abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Nós sabemos que Deus, ainda além de todo o despojo que eles tiraram dos egípcios, Deus os manteve alimentados com maná ali no deserto. Todos os dias essas pessoas podiam sair das suas tendas e colher esse maná, e esse era o alimento diário que Deus provinha a ele. E aqui ele está dizendo: abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Uau, nós sabemos que o povo israelita, ele foi muito desobediente a Deus. Nós vamos continuar vendo isso no livro de Romanos. Eles foram de dura cerviz, como Deus mesmo coloca, que eles foram arrogantes, eles não se dobraram, não obedeceram totalmente a Deus. Eles obedeciam quando era conveniente para eles. Quando eles estavam em aflição, assim como eles estavam no Egito, em aflição, eles clamaram a Deus e Deus atendeu. Porém, quando era que para eles fazerem a parte deles, a obediência, para que Deus continuasse com a sua mão poderosa sobre eles, eles foram desobedientes, foram rebeldes, como a própria palavra de Deus diz. Por isso, eu os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Gente, isso aqui é para nós. Muitas vezes, na nossa desobediência, nós vamos conhecer a total indiferença de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos literalmente abandonados? Deus não está fazendo isso porque Deus é um Deus maldoso, Ele é um Deus arrogante, que Ele quer que nós rendamos glória e graça e louvor a Ele todos os dias. Não,
Deus, ele é infinito em sua bondade e misericórdia, porém a nossa parte também de gratidão a Deus, de reconhecimento do que Deus faz em nossa vida, é nosso dever fazer. E aqui Deus coloca bem literal para que nós entendamos. Por causa da desobediência, entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem os seus intentos e desejos, lembrando que os nossos intentos e desejos são pecaminosos. Os nossos intentos e desejos, eles vão nos levar à destruição e não à salvação. Ah, se meu povo me escutasse! Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel retirado da rocha. Olha, Deus faz um lamento aqui por meio do salmista, que ele diz assim, ah, se meu povo me escutasse, os que me odeiam, eles se renderiam diante de Israel, quer dizer, todos os nossos inimigos se rendem aos nossos pés, caso nós observemos os estatutos, as ordenanças de Deus, e ele iria punir os nossos inimigos para todo sempre, bem como ele nos sustentaria, gente, com o melhor trigo, o melhor mel retirado da rocha. Ai, que alívio! Ai, como é encantador ouvir um salmo desse, como aquece o nosso coração e o nosso espírito saber que o desejo de Deus é prover tudo que nós precisamos. No Salmo 82, a ideia principal é a repreensão de Deus aos poderosos. Olha, poderosos, atentai-vos à repreensão de Deus. Esse salmo eu vou ler inteiro porque ele só tem 8 versículos e nesse outro que eu fui só fazendo destaques, eu li talvez até mais de 8 versículos. Então vamos lá. Também da família de Asaf vai dizer assim: Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina. No meio dos poderosos abre o julgamento, quer dizer, Deus vai ver como que os juízes, como que os poderosos estão se comportando. Até quando darei sentenças injustas favorecendo os ímpios? Olha a pergunta que Deus faz para quem tem autoridade, né? Para quem tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas. Olha lá. Na sequência, ele diz: sede juízos para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente. Atentai para essas pessoas que elas sozinhas não conseguem se defender. Eles nada compreendem. Antes no versículo 4. Libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Isso são orientações de Deus para os poderosos. Aí ele vai dizer para os próprios juízes: vocês nada compreendem nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Gente, olha que forte esse versículo. Quando quem tem autoridade, quando os governantes, os poderosos, eles não percebem que eles não têm entendimento, que eles vagueiam pelas trevas da ignorância, da insensibilidade, eles não se intentam, eles não estão alertas para que essas suas atitudes abalam assim as bases que sustentam a terra. Então, o que nós podemos depreender desse texto? Que o que sustenta a terra, gente, que o que sustenta a harmonia da grande criação de Deus é a justiça, o conhecimento e a verdade. Essas são as bases. A justiça, o conhecimento e a verdade são as bases que sustentam a harmonia da criação de Deus para nós. Por isso que nós estamos vendo tantas tragédias, tanto naturais como da própria humanidade, e nós não estamos nos atentando a isso. Deus está sendo claro aqui: quando não há justiça, quando não há verdade, quando não há conhecimento do que, Isa? Das ordenanças de Deus, quando não há temor de Deus, as estruturas da terra se abalam.
Eu declarei, é Deus falando, tá? Vós, ó juízes, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, como qualquer outro governante caireis. Ai, olha o aviso de Deus. Vocês têm poder como deuses, ele vai dizer. Porém, vocês são humanos, vocês vão cair, vocês vão morrer. Levanta-te, ó Eterno. Aqui já é o salmista dizendo: levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Tudo é de Deus e é a ele que pertence o direito de exercer juízo, já que nós não temos conhecimento, não agimos com verdade nem com justiça. A Deus será entregue todo o juízo sobre as nações, porque a Ele tudo pertence. O Salmo 83, a ideia principal é: os inimigos de Deus ficam amedrontados diante do seu poder. Os inimigos de Deus ficam amedrontados diante do seu poder. Ó Deus, não te detenhas, ó Senhor. Eis que teus inimigos se alvoroçam. De maneira astuta, armam ciladas contra o teu povo. Eles deliberam de comum acordo e contra ti estabelecem conchavos. Ai, olha o inimigo fazendo, o salmista fazendo um clamor aqui contra o inimigo. Ele diz assim: os seus inimigos, Senhor, estão armando ciladas contra o teu próprio povo. Eles estão estabelecendo ali, fazendo já armadilhas, traçando planos maldosos para que nós caiamos nessas armadilhas, para que o teu nome seja apagado da face da terra. Meu Deus, faze-os rodopiar como folhas secas no chão, como palha ao capricho do vento. O salmista está pedindo: faz justiça contra esses inimigos, faz com que eles se debandem, faz com que eles saiam da nossa e da tua presença. Apavora-os com tua tempestade, cobre-lhes de vergonha o rosto até que decidam buscar teu nome, ó Senhor. Que eles sejam envergonhados diante da tua poderosa presença, para que eles sejam envergonhados diante do temor que nós temos de ti, Senhor. Que os nossos inimigos não prevaleçam. Esse é o clamor do salmista aqui no Salmo 83, cuja ideia então é que os inimigos de Deus ficam amedrontados. Quando Deus se levanta, todo o inimigo foge. Eu sempre destaco aqui Deuteronômio 28, que vai dizer assim: por um caminho os teus inimigos chegam a ti, mas que eles saiam por 7 caminhos. Quer dizer, eles vêm até nós, porém eles vão ser afugentados poderosamente pela mão de Deus. E o salmista finaliza: saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, és único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano sobre toda a terra. Olha quanto esse salmista exalta a Deus. Eu vou ler novamente. Saberão, né? Os nossos inimigos saberão por quanto que só tu, cujo nome é eterno. O nome de Deus jamais vai se apagar. E o nome de Deus, nós chamamos ele de Deus eterno, único, Altíssimo, Senhor soberano sobre toda a terra. Ai, que salmo para esse domingo, dia 11 de agosto de 2024. Que maravilha de louvor, de exaltação ao nome de Deus. Que essa seja a memória desses salmos de hoje, toda essa exaltação aqui. Eterno, único, Altíssimo, Senhor soberano sobre toda a terra. Vem, ó Deus Altíssimo, e nos cumula de toda a bênção, de toda a graça que só a tua mão poderosa pode conceder a cada um de nós. Uau, gente, vamos lá agora para o livro de Romanos, o capítulo 11, que o próprio Paulo vai finalizar maravilhosamente também com uma doxologia. O que é doxologia? Uma exaltação, um louvor a Deus, exaltando a sua sabedoria e os seus mistérios. Vamos lá, então, ponto 1. Opa, deixa eu ir lá para o capítulo 11. Estou aqui já. Dos versículos 19 a 36. Vamos lá, o ponto 1. O temor a Deus conduz à obediência.
Paulo vem colocar assim, é verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Lembra que ontem nós finalizamos os versículos? Paulo estava admoestando, né, advertindo o povo, os gentios, porque os próprios israelitas, como eles se rebelaram, eles rejeitaram o Messias, eles decidiram não obedecer a Deus, eles foram cortados, os ramos, imagina uma árvore e cheios de ramos bons, né? Era Israel escolhido por Deus. No capítulo 9, nós vimos que Israel foi escolhido por Deus, eleito, o povo para que ele se manifestasse. No capítulo 10, nós vimos que os israelitas rejeitaram isso, rejeitaram que Deus mandou para eles o Messias. Paulo ainda vem dizer, deles é aliança, os patriarcas, deles é tudo. Imagina então uma árvore maravilhosamente, uma macieira que nós conhecemos, né? Uma árvore de maçã. E do lado uma árvore de, deixa eu ver, uma fruta que a gente não tem o hábito de comer aqui para nós, para que nós possamos. Tá, vamos dizer uma árvore de limão e uma árvore que só produz. Uma árvore de maçã, quer dizer, uma árvore que só produz espinhos e alguns limõezinhos muito pequenos. Essa macieira é Israel. Deus escolheu para que ela fosse frondosa, que os animais, né, do céu fizessem ali os seus ninhos. E essa árvore do lado, cheia de espinhos, de pequenos limões, nem os pássaros queriam ficar ali nelas. Por quê? Porque tinha muitos espinhos. Então, a árvore da maçã é Israel e a árvore cheia de espinhos e pequenos limões somos nós, gentios. Lembrando que nós, não judeus, somos chamados de gentios. Essa macieira, quando Deus ia apanhar os seus frutos, ela não o dava. Não, ela recusava dar os seus frutos para Deus. O que Deus fez? Ele insistiu, ele mandou o Messias, ele mandou profetas e essa macieira, ela se negou a entregar os seus frutos para Deus. Deus foi ali, cortou os seus galhos, né? Tirou e, porém, o tronco e as raízes são dessa macieira. Olha só, com a seiva de Deus correndo pelos seus galhos. Ao lado, Deus cortou também os ramos espinhentos com esses pequenos limõezinhos que não dava nenhum suco e enxertou nessa macieira. Então, esses galhos que Deus pegou espinhosos somos nós e ele foi e enxertou. Por quê? Porque como a macieira se rejeitou a aceitá-lo, ele pegou nós e colocou na sua seiva, colocou para que nós Entendem enxerto, né, gente? É pegar um galho de uma outra árvore e enxertar para fazer produzir frutos novamente conforme a raiz e a seiva daquele caule ali. E Deus fez isso com os gentios. Ele colocou todos esses galhos ali para que eles produzissem frutos para Deus. Porém, Paulo vem dizer assim, já no ponto 2, Deus, ali ele estava dizendo assim, não vão vocês, galhos espinhosos, ficar se achando soberanos sobre os galhos da macieira. Por quê? Porque o caule e a raiz não são vossos, são de Israel, quer dizer, então a nossa salvação, o nosso Messias, o nosso Jesus veio por causa de Israel e chegou até nós pela incredulidade de Israel. Ele vem exaltar, nos adverter. Não vão vocês rejeitá-los, porque Deus revigorará Israel. Essa é a promessa aqui de restauração no capítulo 11. Deus vai revigorar Israel caso eles voltem a então obedecer. Quer dizer, se aqueles galhos que Deus ainda preservou ali, de pura maçã, voltar a oferecer frutos para Deus, ele vai revigorar toda a árvore. Porém, ele não vai nos descartar, tá? Ele vai permanecer. Nós seremos uma árvore
de multifrutos, né? Nós seremos uma árvore mista, que já estamos mistos. O direito de salvação veio tanto para Israel como para nós gentios. É isso que Paulo está dizendo aqui. E daí ele no ponto 3, eu destaquei que os dons e chamado de Deus são irrevogáveis. Por quê? Deus primeiro já havia eleito Israel, já havia eleito a macieira para ser o povo dele, para ser a árvore dele. E isso é irrevogável. A palavra de Deus, a promessa de Deus nunca vai morrer. Deus vai cumprir, ele é fiel para cumprir toda e qualquer promessa sempre. Então, se o povo de Israel voltar a obedecer a Deus, ele vai restaurar Israel. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque lembrando que essa carta está sendo escrita para os não-judeus que fazem parte da igreja de Roma, para os romanos. Não para o povo romano, tá, gente? É para a igreja que está em Roma, que é formada por não-judeus. Por isso que ele faz toda essa admoestação ali para eles. Olha, vocês não vão achar que vocês são mais importantes do que o povo de Israel, porque Deus vai restaurá-lo quando ele for obediente, porque a primeira promessa é para ele. No ponto 4, o desejo de Deus, vem dizer Paulo, é conceder misericórdia para com todos. Está lá nos versículos de 30 a 32. Ele vem dizer assim, olha: pois como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, quer dizer, os gentios eles não conheciam a Deus, portanto não tinha como obedecê-lo, Deus agiu de misericórdia com vocês, conosco hoje. Deus agiu de misericórdia. Assim também, Israel, quando se tornou desobediente, Deus o tirou, né? Ele foi desobediente, ele tirou. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, quer dizer, Deus colocou todo Israel debaixo da desobediência para que nós fôssemos exaltados na sua misericórdia. Então, agora, nós temos o privilégio de ser salvos pela misericórdia de Deus, porém, quando também o povo de Israel vier a obedecer, Deus irá restaurá-los. Então, essa é a admoestação de Paulo em relação ao povo gentil que talvez estavam ali. Nós não sabemos direito o contexto, mas provavelmente eles estavam se sentindo mais especiais do que os próprios judeus. E Paulo vem dizer, não, Deus quer agir de misericórdia com todos. Assim como ele agiu de misericórdia conosco, não gentios, ele vai agir também de misericórdia quando Israel voltar a obedecer. Deus, ele nunca quer que um povo se perca, ele não quer que nenhuma alma se perca. Portanto, se mostrarmos desobediência e ele insistir, porque Deus insiste, olha o que ele fez com Israel, mandou profetas, mandou o Messias, e mesmo assim eles continuaram desobedientes. Deus vai nos entregar, assim como diz o salmista, aos nossos próprios desejos que nós sabemos que são pecaminosos. E por fim, amados e amadas de Deus, olha como Paulo termina o capítulo 11. Os versículos de 33 a 36 é uma doxologia, quer dizer, é uma exaltação ao poder de Deus. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quer dizer, quem vai conseguir entender a sabedoria e o conhecimento de Deus? Ninguém. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, quão misteriosos são os seus juízos. Quem vai poder entender a maneira como Deus age com o seu povo? E quão incompreensíveis são os seus caminhos. Como diz, né, a própria Escritura, o que é sabedoria para Deus, o que é loucura. O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. O que é loucura para nós é sabedoria para Deus. Por isso que Paulo vem dizer que são insondáveis os juízos de Deus e inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ele pergunta. Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompense? Ninguém precisou dar nada para Deus que ele nos recompensasse depois. Deus deu tudo primeiro.
Porquanto dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Olha que lindo que Paulo termina o capítulo 11. E eu convido você amanhã a estar ao vivo comigo no Instagram às 19h30 para o capítulo 12 do livro de Romanos. E um excelente final de domingo para você, uma excelente noite, que Deus abençoe a sua vida e que amanhã nós possamos nos encontrar novamente às 19h30 ao vivo, porque todos os dias é dia de estabelecermos relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra. Um beijo e até amanhã!